O Flamengo voltou a ser citado como interessado em Luiz Henrique, atacante que hoje defende o Zenit São Petersburgo, na Rússia, e que até poucos meses atrás vestia a camisa do Botafogo. A informação em si não seria novidade, já que o clube carioca sempre esteve próximo do jogador e já tentou contratá-lo em outras janelas. Mas o que chama atenção agora não é apenas o interesse, e sim o momento, o preço e a real necessidade dessa operação. Estamos falando de um investimento que pode facilmente ultrapassar os 20 milhões de euros, valor que coloca essa negociação entre as mais caras da história recente do futebol brasileiro. E quando se fala em dinheiro dessa magnitude, é preciso ir além do entusiasmo. É preciso questionar se o retorno esportivo justifica o risco financeiro, se o perfil do jogador se encaixa no sistema tático que o Flamengo pratica, e se essa contratação não seria mais uma aposta emocional do que uma decisão estruturada. Porque o futebol brasileiro está cheio de exemplos de contratações bilionárias que não deram certo, e o torcedor pode celebrar agora, mas é o clube que vai arcar com as consequências por anos. Luiz Henrique saiu do Botafogo em agosto de 2024, vendido ao Zenit por cerca de 30 milhões de euros, uma das maiores transações envolvendo um jogador brasileiro naquele ano. A venda foi vista como um golpe de mestre da SAF do Botafogo, que comprou o atleta do Betis por 8 milhões de euros apenas 6 meses antes e conseguiu multiplicar o investimento em tempo recorde. O jogador teve uma passagem curta, mas impactante. Foi decisivo na campanha do Brasileirão e da Libertadores, marcando gols importantes, dando assistências e sendo aquela válvula de escape que todo técnico deseja ter no elenco. Ele jogava aberto pela direita, mas com liberdade para flutuar, entrar na área, buscar o chute de fora e até recuar para ajudar na saída de bola. Era um atleta versátil, rápido, com boa finalização e uma capacidade impressionante de desequilibrar em jogos truncados. O Botafogo tinha nele uma peça fundamental, e a torcida sabia disso. Quando a venda foi anunciada, houve tristeza, mas também compreensão. Afinal, o valor era alto, o projeto financeiro do clube precisava de oxigênio e o jogador tinha o desejo de atuar na Europa. Mas a história de Luiz Henrique com o Botafogo começa antes. Ele chegou ao clube vindo do Betis, onde não conseguiu se firmar. Passou por empréstimos no Real Betis B e depois no próprio Botafogo, inicialmente por empréstimo, até que o clube carioca decidiu exercer a opção de compra. Foi um investimento calculado. O Botafogo apostou em um jogador que tinha qualidade técnica, mas que ainda precisava amadurecer emocionalmente e taticamente. E o resultado foi positivo. Luiz Henrique cresceu no Botafogo, ganhou confiança, se tornou titular absoluto e virou peça de mercado. Quando foi vendido ao Zenit, já era visto como uma das principais promessas do futebol brasileiro, e o clube russo pagou caro por isso. Hoje, ele segue atuando na Rússia e os relatos que chegam de lá são positivos. Luiz Henrique tem se destacado no campeonato russo, marcando gols, dando assistências e mantendo o nível que demonstrou no Brasil. Claro que o nível técnico da Liga Russa não se compara ao brasileiro ou a das grandes ligas europeias, mas o fato é que ele não desapareceu, continuou produzindo, manteve a regularidade e segue sendo visto como um ativo valioso no mercado. Agora o Flamengo aparece novamente como interessado. E aqui começam as perguntas. Por que o Flamengo quer Luiz Henrique? O que ele traz que o elenco atual não tem? E mais importante, vale a pena investir esse dinheiro nele considerando as outras necessidades do time? Porque o Flamengo tem problemas, e eles não estão necessariamente no ataque. O time sofre para criar jogadas, sim, mas sofre mais ainda para controlar o meio de campo, para ter consistência defensiva e para manter a intensidade ao longo dos 90 minutos. Luiz Henrique resolve algum desses problemas? Talvez não diretamente, mas ele traz algo que pode ser valioso: velocidade nas transições, capacidade de finalização e uma presença ofensiva que pode aliviar a pressão sobre outros jogadores. O Flamengo tem Bruno Henrique, que já não é o mesmo de anos atrás. Tem Everton Cebolinha, que vive uma fase irregular e cheia de lesões. Tem Luiz Araújo, que tecnicamente é bom, mas que não consegue manter a constância. E tem Gabriel Barbosa, que é artilheiro, mas que depende de boas entregas para aparecer. Luiz Henrique poderia ser aquele jogador que cria para si mesmo, que não depende tanto do sistema, que desequilibra individualmente. Mas isso não significa que ele seja a solução. Significa apenas que ele é uma opção e uma opção cara. Do ponto de vista tático, Luiz Henrique se encaixa bem em times que jogam em transição rápida, que exploram os espaços nas costas da defesa adversária e que dão liberdade para os atacantes flutuarem. Ele não é um ponta fixo, daqueles que ficam colados na linha lateral esperando o cruzamento. Ele gosta de entrar, de buscar o chute, de participar da jogada. Isso pode ser positivo ou negativo, dependendo do que o técnico espera. Se o Flamengo quer um jogador que ocupe a faixa e abra espaço para os outros, Luiz Henrique pode não ser ideal.
Mas se o clube busca alguém que finalize, que marque gols de fora da área, que tenha personalidade para decidir sozinho, aí sim ele faz sentido. O problema é que o Flamengo já tem jogadores com características parecidas. Luiz Araújo, por exemplo, também gosta de flutuar, de cortar para dentro e finalizar. Everton Cebolinha, quando está bem, faz o mesmo. Então a pergunta é: Luiz Henrique é realmente melhor que esses jogadores ou é apenas mais um nome no elenco? Essa é a questão central. Porque o Flamengo não pode se dar ao luxo de contratar jogadores caros que vão ficar no banco ou que vão brigar por posição sem trazer um diferencial claro. O clube já cometeu esse erro antes. Contratou jogadores de nome, pagou caro e viu esses atletas não renderem o esperado. Gabigol é um exemplo de contratação que deu certo, mas Vitinho, Maicon, Marinho, todos foram apostas que não se pagaram da forma esperada. E o risco com Luiz Henrique é o mesmo. Ele pode chegar, não se adaptar ao estilo de jogo, perder espaço, se machucar ou simplesmente não entregar o que o Flamengo espera. E aí o clube fica com um atleta caro, com salário alto e sem retorno esportivo. É um risco que precisa ser calculado com frieza. Vamos falar de dinheiro, porque é isso que realmente importa. O Zenit pagou 30 milhões de euros pelo jogador há poucos meses. É improvável que o clube russo aceite vender por menos do que isso, a não ser que haja alguma pressão externa, como sanções econômicas ou dificuldades financeiras. Mas até o momento, não há sinais claros de que o Zenit esteja desesperado para vender. Isso significa que o Flamengo teria que desembolsar algo em torno de 30 milhões de euros, talvez um pouco menos, mas dificilmente muito menos. Convertendo para reais, estamos falando de algo próximo a 170 milhões de reais, talvez mais, dependendo da cotação e da forma de pagamento. Isso sem contar o salário do jogador, que certamente não será baixo, e as comissões envolvidas na negociação. No total, essa operação pode custar ao Flamengo algo entre 200 e 250 milhões de reais ao longo de 4 ou 5 anos de contrato. É muito dinheiro. É o tipo de investimento que só faz sentido se o retorno esportivo for praticamente garantido. E no futebol, nada é garantido. O Flamengo tem condições de fazer esse investimento? Financeiramente, sim. O clube tem receita alta, tem patrocinadores fortes, tem uma torcida gigantesca que gera dinheiro. Mas isso não significa que o dinheiro deva ser gasto de qualquer forma. O Flamengo precisa ser responsável, precisa pensar a longo prazo, precisa construir um elenco equilibrado e sustentável. Contratar Luiz Henrique por 30 milhões de euros pode parecer uma jogada de marketing, uma forma de agradar a torcida e mostrar que o clube está investindo. Mas se essa contratação não resultar em títulos, se o jogador não render, o investimento vira prejuízo. E o torcedor, que agora celebra, vai ser o primeiro a cobrar. Existe também a questão do momento. O Flamengo está em reconstrução. Perdeu alguns jogadores importantes, está tentando se reerguer após uma temporada abaixo do esperado e precisa definir uma identidade tática clara. Nesse contexto, faz sentido gastar tanto dinheiro em um único jogador? Ou seria mais inteligente distribuir esse investimento em 2 ou 3 contratações, fortalecendo o elenco de forma mais ampla? Porque se o Flamengo contratar Luiz Henrique e não reforçar o meio de campo, a defesa ou a lateral, o time vai continuar desequilibrado. Vai ter mais opções no ataque, mas vai continuar sofrendo nos outros setores. E no futebol moderno, não adianta ter ataque forte se o resto do time não funciona. O Real Madrid ganhou Copas do Mundo de clubes com um ataque devastador, mas também tinha um meio de campo sólido e uma defesa confiável. O Flamengo de 2019 tinha Gabigol e Bruno Henrique no ataque, mas também tinha Arrascaeta comandando o meio e Rodrigo Caio organizando a defesa. Não dá para depender só do ataque. Outro ponto é a expectativa da torcida. O Flamengo tem uma torcida apaixonada, que vive o clube intensamente, que cobra resultados e que não aceita a mediocridade. Quando o clube anuncia interesse em um jogador como Luiz Henrique, a torcida se anima, começa a imaginar o jogador vestindo a camisa rubro-negra, marcando gols em clássicos, decidindo jogos importantes. Mas essa expectativa também cria pressão. Se Luiz Henrique vier e não corresponder de imediato, a cobrança vai ser enorme. Ele vai ser comparado com os 30 milhões de euros que o Flamengo pagou. Vai ser cobrado a cada jogo, a cada lance errado, a cada chance perdida. E isso pode afetar o rendimento do jogador. Não é todo atleta que aguenta esse tipo de pressão. Luiz Henrique tem personalidade para isso? Ele demonstrou força mental no Botafogo, mas o Flamengo é outro nível de exposição, outra dimensão de cobrança. É preciso levar isso em conta. Comparando Luiz Henrique com outros jogadores do elenco do Flamengo, ele se destaca pela velocidade e pela capacidade de finalização. Bruno Henrique, que já foi um dos melhores do Brasil, hoje está mais lento, menos explosivo e vive de experiência e posicionamento. Everton Cebolinha tem qualidade técnica, mas falta consistência e confiança.
Luiz Araújo é tecnicamente refinado, mas desaparece em jogos decisivos. Gabriel Barbosa é artilheiro, mas depende do time para aparecer. Luiz Henrique seria, em tese, uma evolução em relação a todos esses jogadores, porque ele tem juventude, velocidade, técnica e mentalidade ofensiva. Mas isso só se concretiza se ele se adaptar rápido, se entender o que o técnico espera dele e se o Flamengo montar um sistema que valorize suas características. Caso contrário, ele pode ser só mais um nome no papel, mais um jogador caro que não faz diferença. Vale também comparar com outras contratações recentes do futebol brasileiro. O Palmeiras pagou caro por Rony e Dudu, e os dois se tornaram peças fundamentais. O Atlético Mineiro investiu em Hulk, que chegou com idade avançada, mas entregou títulos. O São Paulo trouxe Calei, que não custou tanto, mas se tornou decisivo. Ou seja, o valor da contratação não garante sucesso, mas o perfil do jogador e o encaixe no sistema fazem toda a diferença. Luiz Henrique tem o perfil certo para o Flamengo? Ou o clube está se deixando levar pela fama, pelo nome, pelo brilho de uma contratação milionária? Essas são perguntas que a diretoria precisa responder antes de assinar qualquer contrato. Há ainda o risco esportivo. Luiz Henrique está jogando na Rússia, em um campeonato de nível técnico inferior ao brasileiro. Isso não significa que ele esteja mal, mas significa que ele não está sendo testado no mais alto nível. Voltar ao Brasil, jogar no Flamengo, enfrentar a pressão da torcida, disputar Libertadores e Campeonato Brasileiro, tudo isso é muito mais exigente do que jogar no Zenit. O jogador vai conseguir manter o nível? Vai aguentar a intensidade? Vai se adaptar rápido? Essas são incógnitas que só o tempo vai responder. E o Flamengo não tem tempo. O clube precisa de resultados imediatos, precisa voltar a ganhar títulos, precisa recuperar a confiança da torcida. Contratar Luiz Henrique é uma aposta, e apostas podem dar certo ou errado. Do ponto de vista financeiro, existe também a questão da valorização. O Flamengo pode estar pensando em Luiz Henrique não só como um jogador que vai ajudar no campo, mas também como um ativo que pode ser vendido no futuro por um valor maior. Isso faz sentido. O jogador tem 24 anos, está em uma idade boa, e se render bem no Flamengo, pode ser vendido para a Europa por um valor ainda maior do que o Zenit pagou. Mas isso é especulação. Não dá para comprar um jogador pensando apenas na revenda. O foco tem que ser no retorno esportivo, imediato. Se ele ajudar o Flamengo a ganhar títulos, a valorização vem como consequência. Mas se ele não render, o clube fica com um prejuízo nas mãos e sem títulos para compensar. Outra questão é a concorrência. O Flamengo não é o único clube interessado em Luiz Henrique. Outros times brasileiros e até europeus podem estar de olho no jogador. Se o Flamengo demorar para fechar a negociação, pode perder o atleta para um concorrente. Mas ao mesmo tempo não dá para se precipitar. O clube precisa negociar com calma, tentar reduzir o preço, parcelar o pagamento, incluir metas e bônus no contrato, fazer uma operação inteligente. Pagar 30 milhões de euros à vista sem qualquer tipo de negociação seria um erro. O Flamengo tem que usar o seu poder de barganha, tem que mostrar que é um clube grande, mas que também é responsável financeiramente. Há quem diga que o Flamengo deveria investir esse dinheiro em outras posições. Um volante de contenção de alto nível, por exemplo, faria mais diferença do que mais um atacante. Um lateral direito rápido e com boa saída de bola também seria útil. Um zagueiro jovem e com potencial de revenda poderia ser uma aposta interessante. Mas a diretoria parece estar focada no ataque. Talvez porque acredita que o time precisa de mais poder de fogo. Talvez porque sabe que o torcedor gosta de ver gols, de ver jogadas bonitas, de ver jogadores ofensivos. E do ponto de vista de marketing, faz sentido. Uma contratação como Luiz Henrique gera mídia, gera engajamento, gera receita com a venda de camisas e ingressos. Mas isso não pode ser o único critério. O futebol é jogado dentro de campo, e é lá que a contratação precisa fazer sentido. A questão da adaptação também é crucial. Luiz Henrique já jogou no Brasil, já conhece o futebol brasileiro, já viveu a pressão de um grande clube. Isso é uma vantagem. Ele não vai chegar como um estrangeiro perdido sem entender a língua ou a cultura. Ele sabe o que é jogar no Brasil, sabe o que é enfrentar times retranqueiros, sabe o que é lidar com um calendário apertado. Mas o Flamengo é diferente do Botafogo. A pressão é maior, a exposição é maior, a exigência é maior. No Botafogo ele era uma das principais estrelas, mas não era o único. No Flamengo, dependendo de como a torcida receber a contratação, ele pode se tornar o grande nome do time, o jogador em quem todos vão depositar esperanças. E isso pode ser bom ou ruim. Alguns jogadores crescem com a pressão, outros murcham. Pensando no longo prazo, o Flamengo precisa construir um elenco que seja competitivo não só agora, mas nos próximos anos. Investir em jogadores jovens com potencial de crescimento faz sentido. Luiz Henrique se encaixa nesse perfil. Mas o clube não pode se esquecer de que também precisa de jogadores experientes, de líderes, de atletas que já passaram por grandes momentos e sabem como lidar com a pressão. O equilíbrio é fundamental. Um elenco só com jovens promissores pode ser instável. Um elenco só com veteranos pode ser lento e sem frescor. O ideal é mesclar, ter jogadores de diferentes perfis, de diferentes idades, de diferentes características.
E Luiz Henrique pode ser uma peça interessante nesse quebra-cabeça, desde que o Flamengo não coloque todas as fichas nele. A torcida do Flamengo é ansiosa, quer resultados rápidos, quer contratações impactantes, quer ver o time dominando o futebol brasileiro. E a diretoria sabe disso. Por isso, muitas vezes as decisões são tomadas com base na pressão da torcida, e não necessariamente com base em uma análise fria e racional. Contratar Luiz Henrique pode ser visto como uma forma de acalmar a torcida, de mostrar que o clube está investindo, de dar uma resposta às cobranças. Mas isso é perigoso. Decisões tomadas por pressão raramente dão certo. O futebol precisa ser pensado com a cabeça, não com o coração. E o Flamengo, como instituição, precisa ter maturidade para resistir à pressão e tomar decisões baseadas em dados, em análises e em projeções. Luiz Henrique, individualmente, é um bom jogador. Tem qualidade, tem futuro, tem mercado. Mas isso não significa que ele seja a contratação certa para o Flamengo neste momento. Talvez seja, talvez não. Depende de muitas variáveis, de muitos fatores que só quem está dentro do clube consegue avaliar com precisão. O que se pode dizer com certeza é que essa contratação envolve risco. Risco financeiro, porque é muito dinheiro, risco esportivo, porque não há garantias de que ele vai render, e risco institucional, porque se der errado, a diretoria vai ser cobrada, o técnico vai ser questionado, e o clube vai amargar mais um investimento frustrado. O torcedor comum pode não se importar com esses detalhes. Ele quer ver o time ganhando, quer ver jogadores talentosos em campo, quer ter motivos para se emocionar. E isso é compreensível. Mas quem analisa futebol de forma profissional, quem entende de gestão esportiva, quem acompanha o mercado com atenção, sabe que nem toda contratação cara é boa contratação. Às vezes o melhor negócio é aquele que não se faz. Às vezes vale mais a pena esperar, procurar outras opções, negociar melhor. E talvez seja isso que o Flamengo deveria fazer. Estudar com calma, analisar todas as variáveis e só então decidir se Luiz Henrique realmente vale 30 milhões de euros. O futebol brasileiro tem uma característica peculiar. Valoriza demais o nome do jogador e pouco a funcionalidade dele dentro de um sistema. Luiz Henrique tem nome, tem história, tem mercado. Mas ele funciona no esquema tático que o Flamengo pretende utilizar? Ele completa o elenco ou apenas adiciona mais uma opção? Essas perguntas não são retóricas. São questões práticas que determinam o sucesso ou o fracasso de uma contratação. E o Flamengo, se realmente quer voltar a ser protagonista, precisa respondê-las com honestidade.